Que a paz de Deus esteja com todos. Eu sou Yolanda, estou aqui hoje na Associação Espírita Lauro Machado para mais uma palestra. E nós vamos estar vendo hoje um tema sobre o livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então aqui está o nosso livro, que será a base da nossa conversa hoje, e também outros recursos que nós vamos buscar falando sobre o mesmo tema. O nosso tema de hoje é o necessário. O que seria o necessário? Então, vamos estar vendo, vamos estar buscando também no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, também traz alguns esclarecimentos sobre esse tema. Vamos começar então para nós sabermos exatamente o que é o necessário. O necessário, para saber o que nos é necessário, vamos buscar apoio em o Livro dos Espíritos, capítulo 5, Lei da Conservação, item 4, necessário e supérfluo. O que esse capítulo do Livro dos Espíritos nos traz? Que muitas coisas não são necessárias para a nossa vida na Terra. Nós achamos que vamos acumulando coisas e mais coisas, mas isso não é o necessário, muitas vezes supérfluo. Muitas vezes as coisas ficam amontoadas na nossa casa, roupas amontoadas no guarda-roupa, alimentos estocados no armário, passando da validade, as traças comendo as roupas, os calçados, porque a gente não consegue usar tudo isso em um breve período de tempo. Então, vamos ver as questões do Livro dos Espíritos, a questão 715 e a questão 716 e 719. O que essas questões nos trazem? Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Como que o homem pode saber o que é necessário para a sua vida na Terra? A resposta dos Espíritos é a seguinte: o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, alguns já têm uma consciência do que eu realmente preciso e daquilo que não me vai fazer falta. E às vezes a pessoa, ela, através das suas experiências, quebra a cara até aprender. Então, nós vamos ter aí a maneira correta de aprender, né? E vamos ter a maneira aí pela experiência, que às vezes não é tão agradável, mas a gente consegue aprender também. Na questão 716, do Livro dos Espíritos, a seguinte questão: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? O que acontece? Já não é natural que a gente saiba aquilo que a gente realmente precisa e do que a gente não precisa? Que a gente pode viver sem ele? A resposta da espiritualidade diz: sim, mas o homem é insensato
insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Então, no começo, na nossa simplicidade, a gente já sabia exatamente o que a gente precisava para viver e o que não fazia tanto efeito assim na nossa vida. Mas, com o passar do tempo, o homem vai adquirindo necessidades a mais, que ele vai querendo acumular coisas e ele não pensa no ser, ele pensa no ter. Então, assim, ele vai acumulando coisas. Capítulo 5 do Livro dos Espíritos, a questão 718, ela diz assim: a lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Claro, né? É claro. Nós temos que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é vamos dizer assim, um objeto valioso, né? Porque sem ele nós não conseguimos a nossa estadia aqui na Terra. Então a resposta da espiritualidade é sim, pois sem a energia e a saúde o trabalho é impossível. Então nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpinho para ele ter muita saúde, para a gente poder desenvolver todas as tarefas que nós viemos aqui na Terra para passar. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, existe um item e ele é um pouco longo, então eu não vou fazer a leitura porque fica muito cansativo, mas procurem aí no Evangelho segundo o Espiritismo o necessário para salvar-se, o bom samaritano. Então, eu vou só pegar um trechinho aqui do final que diz assim: tudo o que fizerdes a um desses pequenos é a mim que fizestes ou que deixastes de fazer. Então, lá numa parte desse tema, lá no final desse item, Jesus vai estar dizendo isso, porque as pessoas acham que não tem que fazer nada por ninguém, né? Eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus. Mas quando aparece uma pessoa enferma para ela cuidar, para ela tomar conta, para ela ajudar, ela fala: não, isso eu não aguento, né? É muito pesado, é muito cansativo, não é para mim. Então, como que nós queremos, então, servir a Deus se a gente não está disposto a colocar, né, as nossas energias, a nossa boa vontade em favor de nosso Mestre Jesus? Nós temos aqui um pequeno texto que muitas pessoas já conhecem também, sobre a visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro. E um dia Jesus foi visitar essas irmãs. E Marta estava ocupada fazendo as suas tarefas do lar, enquanto Maria foi se sentar próximo de Jesus e ouvir tudo que Jesus estava falando. Mas Marta, ela pediu a Jesus: mestre, fala para minha irmã, para ela me ajudar aqui com as tarefas de casa. No que Jesus responde assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas,
Todavia, apenas uma é necessária, uma única coisa. E que coisa é essa, meu Deus? E Jesus diz: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Porque muitas vezes a gente se preocupa demais com as coisas do nosso dia a dia e esquece a parte espiritual. E esquece de cuidar da nossa alma, de alimentar nossa alma, de crescer e evoluir no bem. Então, às vezes a pessoa tem um trabalho, acumula, fica com 2, depois é 3, e não tem tempo para uma oração, não tem tempo para uma reflexão, não tem tempo para nada. E depois vem o desencarne, e o que nós vamos levar? Vamos levar o quê para o plano espiritual se a gente não fez nada em benefício de nós mesmos e do próximo, que é o mandamento primeiro do nosso Mestre Jesus: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E nós não estamos fazendo isso, né? Temos também no Evangelho segundo o Espiritismo: servir a Deus e a Mamon, guardai-vos da avareza. Então, não se pode servir a Deus e a riqueza. Aí vai acontecer uma história que 2 irmãos, eles recebem uma herança e eles pedem para que Jesus ajude a repartir essa herança em igual parte para os 2. No que Jesus responde: quem me deu, esse papel de partidor entre vós? E aí Jesus propõe uma parábola, a parábola que envolve o nosso irmão Nécios, porque Nécios, ele tinha uma plantação que dá muitos frutos, e ele estava esperando uma grande colheita. Só que os celeiros que o nosso irmão tinha, não cabia tudo aquilo que ele ia colher. E ele ficou assim impaciente, ficava sem dormir, ficava preocupado. Onde que eu vou colocar todos os meus frutos, a minha colheita? Então ele resolveu que ia derrubar os seus celeiros e que iria construir um bem maior. Assim ia caber toda a sua colheita, e então ele ia dizer: alma, minha alma, descanse, coma, beba e regales. Temos aqui alimentos por largos anos, mas eis que Jesus diz que naquela noite Deus envia uma mensagem que ele será retirado. E para quem vai ficar todos esses bens que ele acumulou? Então, nós não precisamos de acumular tantas coisas assim. A nossa obrigação é repartir também o que nós temos com os nossos irmãos. É para isso que Deus nos dá as coisas. Deus nos permite que tenhamos bastante coisa. Não é para a gente guardar, acumular e deixar apodrecer, não. É para repartir com aqueles que têm necessidade, que são os nossos irmãos. É uma oportunidade bendita. Porque muitas vezes a gente quer ajudar em alguma coisa, mas falta muitas coisas para a gente poder ajudar da maneira que a gente queria. Mas nós vamos ajudando da maneira do possível. Porque para uns, o supérfluo, para outros, falta o necessário. Bom, temos também
salvação dos ricos. Essa aqui também do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 16, salvação dos ricos, a história do jovem que pergunta a Jesus o que é necessário para entrar no reino dos céus. E Jesus lhe responde: você deve cumprir os mandamentos, né, da lei de Moisés, tal. E ele diz para Jesus: mas isso eu já faço desde a minha juventude. Então, o que mais eu preciso? Já que ele insiste, né? Jesus fala para ele: então vá, venda os seus bens e divida com os necessitados. Mas o jovem, quando ouve isso, fica triste e vai-se embora, né? Porque ele não tinha intenção de vender os seus bens e de ficar sem nada. Mas, com certeza, Jesus só queria nos dar uma lição, e a esse jovem também. E Jesus, então, diz que é muito mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não quer dizer que a riqueza ela nos seja proibida de maneira alguma. Trabalhamos, conseguimos os bens, não pisamos em cima de ninguém, não foi falcatrua nenhuma, então nós temos o direito, sim, mas temos que saber utilizar dos nossos bens. Usar para nós e também dividir aquilo que a gente pode com os necessitados, não é verdade? Então, eu coloquei uma questão que é o seguinte: será que aquilo que nós desejamos é o necessário? Porque, olha, nós desejamos muitas coisas. Às vezes eu fico pensando, para quê? Né? Para quê? E desejamos isso e aquilo outro. Compras excessivas, a ostentação e o orgulho, o egoísmo, é para nós fonte de sofrimento e para aqueles que nos rodeiam também. A cobiça, a insatisfação, são tormentos voluntários que construímos. Aí quando a gente consegue, né, tantas coisas que a gente tanto desejava, que é isso, que é aquilo, vai viver perturbado, não vai conseguir nem dormir, porque fica pensando que alguém pode roubar, que alguém pode entrar, que alguém pode sequestrar, e aí acaba a pessoa não vivendo em paz. O necessário é o que nos traz a paz, a serenidade. Buscai então o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, tudo que nós precisamos e que nós queremos, buscamos a Deus, que Deus vai nos dar justamente aquilo que nós precisamos para a nossa evolução e para a nossa vida na Terra. Temos também uma lição do livro Minutos com Chico Xavier, que é o supérfluo e o necessário. Temos um trecho por Francisco Cândido Xavier que nos diz o seguinte: uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Então, esse pequeno texto, Francisco Cândido Xavier,
E depois José Carlos de Luca vai falar sobre esse tema, né? Ele diz assim: a insatisfação é um dos espinhos que mais nos ferem na jornada. É um espinho que tem um anestésico que nos retira a sensibilidade para a felicidade que já possuímos. Então, a pessoa insatisfeita, ela nunca vê o que ela tem, mas ela vê sempre o que ela não tem. É aquela história do copo meio vazio, né? Ela só vê a parte vazia, não vê a parte que tem o conteúdo. Quando a insatisfação se torna um modo de viver, parece que nada tem o poder de nos satisfazer. Acabamos de comprar determinado objeto e já estamos de namoro com outro, mais moderno. E quem é que não faz isso, hein? Conquistamos o emprego tão sonhado e um vazio interior já nos remete os olhos para outra atividade profissional. O insatisfeito crônico geralmente não para em emprego algum, frequentemente não se estabiliza na relação afetiva, dificilmente encontra sua vocação profissional, raramente cultiva amizade sólida, vive trocando de carro, de roupa, de pessoas. Invejamos a posição de muitas pessoas, esquecendo que muitas outras invejam a nossa condição profissional, financeira, familiar e afetiva. Temos a vida que eles pediram a Deus. É muito bom ter metas, aspirações, almejar o progresso, mas tudo isso não pode se tornar uma obsessão em nossa vida, a ponto de impedir a nossa felicidade hoje e agora, e o desfrute de tudo aquilo que Deus nos deu e que muitos rezam para obter. Então vamos arrancar aí o espinho da insatisfação, conforme nos diz José Carlos de Luca, tá? Então nós temos aqui uma fala, né, de Paulo de Tarso, que diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então vamos buscar aquilo que nos edifica, que nos dá o crescimento, né? A aprendizagem. Então nós vamos ver assim: temos à nossa disposição muitas oportunidades, mas devemos escolher aquelas que edificam a nossa alma, que traz a lição ao aprendizado, que precisamos para o caminho evolutivo. Muitas vezes não temos noção sobre o que se dará à nossa escolha, pois não conhecemos os planos de Deus para nós. Se a gente não tiver ligado a Deus em pensamento e nas nossas ações, o que vai acontecer? Vamos ter grandes decepções. Temos que ter em mente que as provas e os desafios diários não nos darão tréguas. E, em meio aos percalços e tropeços, devemos levar adiante a nossa caminhada no bem. Então, não importa se estamos com dificuldades, se estamos com problemas, sigamos o nosso caminho, fazendo o bem e tentando fazer o melhor possível. Os bens terrenos não nos são proibidos, mas devemos nos livrar do apego, sabendo usar em nosso favor e dos que nos rodeiam, em favor daqueles que nos rodeiam também.
pois de tudo nós teremos que prestar contas, até mesmo das nossas palavras. E se não plantarmos nenhum bem, nossa passagem pela terra será inútil. Saber tirar de toda a situação uma lição é o bem sofrer que nos diz o Evangelho. Buscar colocar em tudo a luz que nos oferece o Mestre Jesus através do seu Evangelho. Uma coisa é necessária. Qual? Sigamos todos os ensinos de Jesus e sua prática no amor fraterno, amando a Deus e ao próximo. A vontade do Pai deve ser o nosso roteiro para as nossas ações. Assim fazendo, estaremos em sintonia com as forças superiores e tudo aquilo que nos for necessário chegará até nós, pelas graças de Deus. Então vamos assim, agradecendo a Deus e a Jesus e a todos aqueles que irão ouvir também a nossa pequena leitura, a nossa reflexão. Que o nosso Mestre Jesus possa envolver a todos e que todos saibam que o necessário é buscar a Deus, é estar com os pensamentos ligados ao nosso Mestre Jesus, ao Pai de misericórdia. E aí tudo virá até nós, porque o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Graças a Deus.